Boa noite, amigos palmeirenses. Espero que estejam todos bem com vocês. Renan, Bruno, boa noite para vocês também. Ceará 2, Palmeiras 2. Extremamente picotado o time, com várias reservas, e terminamos com mais reservas ainda, né? Mas o Palmeiras já tinha considerado, já tinha feito uma vitória considerável ali na primeira partida. E é o que a gente falava, a gente tinha que jogar com inteligência, né? Saímos ganhando de 2-0 e cedemos o empate. Um pouco de baixa de guarda, perda de concentração, mas penso que a nível de tantos desfalques, até previsível, né? Mas é algo que o Abel Ferreira pode muito bem trabalhar com esses jogadores e com esse time que entrou. Aos poucos, essas pessoas, esses atletas que tiveram Covid e os que tiveram lesões vão voltar mais cedo ou mais tarde e a gente vai conseguir ter um time mais forte. Então, o futuro é muito promissor. Então, vamos lá, gente. Estamos nas semifinais da Copa do Brasil e daqui a pouco vai ter um confronto entre América Mineiro e Internacional. E de lá a gente vai saber qual que é o adversário do Palmeiras nas semifinais. Antes da gente continuar, pessoal, inscreva-se no nosso canal, ativem o sininho, deixem seu like, tá bom? A gente pede isso para vocês. Bruno, sem mais delongas, o que você achou do jogo? Conte para nós. Boa noite, amigos do Papo de Deca. Boa noite a todos que nos assistem. Bom, eu achei que o Palmeiras, no primeiro tempo, com um futebol assim que manteve a pegada, né? Vem mantendo a pegada dos últimos jogos. Eu acho que o Palmeiras jogou muito bem, né? O Abel manteve ali o 4-4-2, só que o Lucas Lima fechando muito o lado direito, né? Ajudando ali o Marcos Rocha. E o William fechando muito o lado esquerdo, também ajudando muito o Mike, que estava improvisado, né? Há mais ou menos, eu não sou tão bom de data assim, há mais ou menos um mês, o Palmeiras jogava com o Botafogo, e eu falei que o Mike não estava cruzando bem nem na direita, quanto mais na esquerda, né? Você vê a diferença de um time que está arrumado e um time que está bagunçado. Hoje, para mim, o melhor jogador do Palmeiras, tirando, obviamente, o Rafael Veiga, foi o Mike. O Mike jogou muito bem na lateral esquerda. Roubou muitas bolas. O Mike, ninguém se criou na improvisação que ele teve que ficar ali. Então, eu acho que o time do Palmeiras, você já vê uma cara, você já vê um jeito, você já estava vendo com Cebola, e agora você vê muito friamente o dedo do técnico, né? Você vê que o Abel está trabalhando mesmo no dia a dia. Porque não é fácil você improvisar jogador. Não é simples, o cara tem a perna esquerda, então ele joga na esquerda. Não é assim, entendeu? E você vê que o Mike, que não estava rendendo na direita, que é a dele, hoje ajudou o Palmeiras na esquerda, né? E jogou muito bem, né? Então eu tenho vários destaques. O primeiro destaque é o sistema defensivo do Palmeiras, que mesmo remendado, e mesmo levando os dois gols, foi muito bem. Eu gostei muito do Renan, gostei do Emerson Santos, gostei do Marcos Rocha e principalmente, como eu falei, do Mike. O Rafael Veiga, que como a gente também já veio falando há vários vídeos, que ele teria que ter uma sequência, mesmo jogando bem ou jogando mal. Era o jogador que mais fazia gols. Ele jogava e fazia gols. É um fato. Então, rapaziada, eu acho que o primeiro tempo o Palmeiras mostrou uma grande força coletiva, um grande, um grande empenho em fazer com que o jogo não saísse, escorregasse nas suas mãos, né? O Palmeiras, taticamente, no primeiro tempo, engoliu o Ceará. Agora, no segundo tempo, eu não coloco muito na conta de baixar a guarda, viu, Marco? Eu acho que o Palmeiras, além de baixar a guarda, porque era previsível, com desfalques que tem, eu acho que ficou muito remendado, né? Porque uma coisa é você ter muito desfalque, tá? Outra coisa é você ter que improvisar muito durante o jogo. E no segundo tempo, o Abel teve que fazer isso. Porque, por exemplo, no primeiro tempo, o Zé Rafael já saiu machucado, cansado. Aí você vê que
O Rafael Veiga foi poupado para o jogo de Goiânia no final de semana, que é um jogo importante. O Lucas Lima também fez uma boa partida, também foi poupado. Então, quando você começa a improvisar e remendar muito o time, não é que a intensidade cai, é que a falta de entrosamento faz com que o time adversário, obviamente, eles teriam que vir para cima, né? Faz com que o time adversário te jogue para trás. Mas eu não culpo pela falta de intensidade, não. Eu culpo mesmo pelo desfalque e as improvisações que foram feitas, né? Então, eu acho que o Palmeiras se portou bem, apesar dos 2 gols, conseguiu neutralizar bem o Ceará e foi uma ótima classificação, viu? Tô bem feliz, bem contente com o que eu vi, com o desfalque, com lesão. Acho que ainda o Palmeiras manteve uma organização que há muito tempo a gente não via. Perfeito, Bruno. Muito, muito bem destacado isso. A gente está vendo que o Palmeiras, com ou sem a bola, tem um padrão de jogo, está sendo treinado e está seguindo a risca o que o treinador está pedindo. Renan, queria pedir para você duas coisas. Se você quiser dar uma palhinha do jogo, muito rapidamente pode dar. Mas eu queria te pedir também a sua opinião. Primeiro pênalti em cima do Rafael Veiga. Aconteceu? Segundo, o pênalti que foi marcado e depois anulado pelo VAR. O que você tem a dizer? Porque a gente já entra até no assunto da arbitragem, Renan. Então, você pode dar uma palhinha rápida. Eu quero que você fale sobre esses 2 lances polêmicos do pênalti. Boa noite, Bruno. Boa noite, Marco, e a todos que nos assistem. Bom, acho que o Bruno falou muito bem sobre o jogo. Marco, você também já deu uma apresentação. Então, eu não vou acrescentar muito sobre o jogo, não. Eu tenho dito que o Palmeiras ele tem jogado bem e que às vezes falta um pouco de melhor tomada de decisão para finalizar uma jogada que está sendo criada. E isso aconteceu inúmeras vezes hoje. Porém, não dá para cobrar nada hoje, né? O time realmente totalmente remendado, galera fazendo um sacrifício ali como o Zé Rafael, o Everton viajou, já tá jogando, o Gustavo Gomes entrou, talvez ele tenha colocado o Gustavo Gomes, porque é um xerifão na zaga, para falar, Ceará, chega. O time foi muito bem no geral, eu quero só citar um jogador em específico, Aníbal, ali no ataque. Me pareceu ser um jogador promissor. Eu gostei da movimentação dele no meio dos zagueiros. Eu acho que esse cara só não fez um gol hoje, porque toda vez que ele se movimentava entre os zagueiros, era só botar a bola que ele ia sair na cara do gol. E com o Luiz Adriano, depois que entrou, seria a mesma coisa. O time estava um pouco lento na criação, mas é totalmente por falta de entrosamento. Tá? Me chamou a atenção o posicionamento desse Aníbal. Ficar de olho nesse rapaz aí. De resto, galera, não tem muito o que comentar, não. O time se portou bem. Isso é um reflexo do trabalho que se iniciou com Cebola e agora vai prosseguir com Abel Ferreira e sua equipe técnica. E os jogadores estão mais tranquilos, eles estão mais focados, mais centrados. Então o time tende a render, você vê. O aproveitamento é sensacional. Então, quanto a isso, galera, classificação tranquila, mesmo com 2-2, o narrador, de repente, se fizer um terceiro, vai botar pressão. Não, não vai. O Palmeiras estava tranquilo, mesmo tomando os 2 gols. Quanto à arbitragem, bom, primeiro pênalti que foi marcado para o Palmeiras. Foi pênalti, houve alavanca, o cara também empurrou por trás, pênalti bem marcado. O VAR nem precisou interferir. O segundo pênalti, a minha primeira impressão já era que não tinha sido. Deu para ver que o cara forçou a barra. É de fato irritante. Eu entendo o nervosismo do time do Ceará, porque eles querem o pênalti, eles querem tentar fazer o terceiro gol, mas não precisava de muitos ângulos para ver que o cara forçou o contato e se jogou, né? Então a arbitragem precisava ser só um pouco mais rápida nesses lances. Acertou ao anular, né? Então, perfeito. Diga-se de passagem, uma coisa que eu falo há muito tempo: os jogadores no Brasil têm uma cultura terrível. É uma desgraça o comportamento dos jogadores, tá? Com a arbitragem. A arbitragem já não é boa, é ruim, mas os jogadores têm que se portar melhor. Eles não ajudam o juiz. Os juízes já não são bons, tá? A arbitragem já não é muito boa. Aí faz esse tipo de coisa, aí fica complicado. No mais,
É isso aí, galera. Não tem muito mais a comentar, não. Parabéns pro Palmeiras. Vamos ver se vão pegar o América Mineiro ou o Internacional. Eu confesso para vocês que eu queria muito pegar o América Mineiro, pegar esse Lisca doido aí, porque o Palmeiras mostrou pro Santos que o Ceará não era tudo isso. Eliminou. Eu queria pegar o América Mineiro e mostrar pro Corinthians que o Palmeiras, que o América Mineiro não é tudo isso, não. É um bom time, tá bem armado, mas é isso. Bruno, passa a palavra. O Marco caiu, daqui a pouco ele deve estar voltando aí. Tá. Renan, como, por exemplo, o Flamengo ano passado, ele jogava numa linha de 4, né? Ele jogava Sim. sempre no 4-4-2. E ele transformou o Bruno Henrique, que era a ponta, num segundo atacante, que é o cara que mais finalizava no Flamengo depois do Gabigol, acompanhado com o Rascaeta e o Everton. Hoje eu vejo que o Abel Ferreira, basicamente, ele está fazendo o que o Jorge Jesus fez o ano passado no Flamengo. Caso um jogo ou outro que ele coloca uma saída de 3, enfim. Eu reparei, que eu acho que a maioria dos nossos amigos aí também repararam, que o Rafael Veiga, ele virou um segundo atacante. Né? Ele já não é mais um camisa 10. Ele é um cara que está finalizando muito, ele está fazendo gol de pequena área. Ele está fazendo gol de atacante. Então, o que acontece? Ele escala no 4-2-3-1, isso à disposição no papel. Mas quando a gente pega friamente, é 4-4-2. Porque quando o Rony e o Gabriel Veron ou Wesley estavam disponíveis, jogava o Rony e o Wesley ou o Gabriel Veron aberto, como uns dois meias, né? Aberto, um pela direita e um pela esquerda, para o Luiz Adriano e o Rafael Veiga ficarem mais próximo da área. Né? Então, o Rafael Veiga está participando mais, né? Está fazendo mais gols e, consequentemente, a produção do Palmeiras aumentou, porque a pegada do meio-campo também aumentou. Né? O Lucas Lima não tem a velocidade, mas está dando muito combate na segunda linha. E quando joga os pontas vêm, baixam a linha de marcação, praticamente até o meio-campo, que não dá opção para os laterais do time adversário tenham participação no jogo. Né? Então é muito interessante, taticamente, o que o Abel vem fazendo no time, né? Uma transformação aí desse 4-2-3-1 que não funcionava para um 4-4-2 bem ativo, bem letal. Dependendo do adversário, como foi o Atlético Mineiro, a gente segura um pouco para sair com esses dois pontas, tendo o Rafael Veiga e o Luiz Adriano dentro da área, esses dois pontas velozes. Então, assim, a variação está me agradando bastante. Eu acho que tem tudo para o Palmeiras, se não ganhar pelo menos 2 títulos desses 3 que disputa, eu vou ficar bem surpreso. Eu também concordo. Marco, aproveitando que você voltou aí, Bruno, eu queria só fazer uma pergunta para vocês. O time jogou bem, se portou diante das limitações que estava, mas eu ainda acho que tem um jogador que está perdido em campo toda vez que está ali. É o Ramires. Vocês têm a mesma impressão que eu? Ele ainda não se achou nesse esquema. Eu acho que o Abel Ferreira ainda vai conseguir tirar algo dele, mas ele é um dos jogadores que eu ainda não vejo uma evolução. Está perdido. Vocês têm essa mesma sensação? Renan, o Bruno acho que concorda com essa sensação de que ele está perdido. Eu só acho, Renan, que a postura corporal dele demonstra, às vezes, até um certo. Tipo, não tem vontade de entrar em campo, parece. E a gente não vê toda essa vontade nele, está chegando atrasado. É parte física, não é algum problema extra-jogo. Então, não sei. Mas tá difícil. Mas a postura corporal dele é de uma pessoa que parece que não está se importando, tá? Então, essa é a impressão. Desculpa, Marcos. Eu acho que o Ramires, ele ficou muito tempo mesmo machucado, né? Lá na China. E aí a gente sabe como que funciona o calendário chinês e o calendário brasileiro. Então, por exemplo, ele chegou o ano passado, metade da temporada nossa,
sendo que ele já estava há quase 8 meses sem jogar. A intensidade de treino aqui e jogo não tem nem comparação. Aí quantas vezes o Ramires se machucou? Quantas vezes ele participou dos jogos? Teve uns 2, 3 jogos no Campeonato Paulista desse ano que o Ramires jogou bem. Inclusive, ele fez um gol, se eu não me engano, não sei se foi contra o Mirassol, contra a Ponte, eu não me recordo. Mas foi no Allianz Parque um gol de cabeça. O Ramires, ele vai ser um jogador muito importante para o Palmeiras. O problema é que ele também não se ajuda. Por exemplo, nesse último fato, ele foi para aquela casa noturna, sem máscara, sem proteção. Então, queimou o filme dele com a torcida, deixou a diretoria bem chateada, porque ganhar R$1 milhão, não conseguir apresentar o mínimo de futebol no time, ele não conseguiu se encaixar ainda. Mas eu um pouco eu culpo o Ramires e um pouco eu culpo o plano de jogo do Palmeiras. Porque você tem o Ramires e aí é o Felipão, aí depois é o Luxemburgo. E o Palmeiras do Felipão e o Palmeiras do Luxemburgo, eles nunca se encontraram, né? A diferença é que o Felipão ainda foi campeão brasileiro, um ano antes, sem o Ramires, um ano depois o Palmeiras totalmente perdido, né? E o Luxemburgo, a mesma coisa. Então a esperança, pelo menos minha, é que com o Abel Ferreira e ele fazer um trabalho com esse cara, eu acho que o Ramires tem muito a agregar no Palmeiras, porque o Ramires, gente, ele sempre foi um jogador de explosão física, de chegada, de finalização. E ele, fisicamente, você vê que ele não tá legal. Então, antes mesmo da gente poder crucificar o jogador, como a gente já vinha fazendo, mas é emoção de torcedor. A gente estava criticando aqui críticas pontuais, mas de emoção de torcedor. Porque quantas vezes a gente veio falar aqui que o Palmeiras não treinava, que o Palmeiras não era bem treinado, o Palmeiras não tinha esquema. A partir do momento, e eu sempre disse isso, que um time tem um jeito de jogar, o time está encaixado, qualquer jogador meia boca consegue jogar nesse time. Imagina um jogador campeão de Champions League e jogador de Copa do Mundo. Então eu ainda acredito muito no Ramires, acho que ele pode dar um retorno legal para o Palmeiras, técnico, tá? Não financeiro, porque já passou dos 30. E eu acho que ele ainda pode ajudar muito o Palmeiras. Infelizmente, é difícil pedir isso, mas eu acho que a torcida do Palmeiras tem que ter um pouco mais de paciência para um jogador que não mostrou a que veio ainda, mas acho que a gente teve paciência com outros que estão aí, que já passaram de 1 ano, 2 anos no Palmeiras, a gente ainda tem essa paciência, que não ter paciência com o Ramires. Perfeito, Bruno. Bom, eu estou um pouco desconfiado dele, né, por tudo isso que você mais ou menos mencionou, porém, o trabalho do Abel está começando agora e a gente quer ver, de repente, se ele não consegue recuperar o Ramires, Lucas Lima, enfim, para ele que eles apresentem um futebol. O Gustavo Scarpa, em algum momento, vai ter que sair da lateral esquerda. Ele pode ser uma boa opção na lateral esquerda, mas eu ainda quero ver Gustavo Scarpa vindo no meio, como ele jogou no Fluminense. Então a gente ganha muito em elenco. Senhores, desculpa, porque tinha acabado a energia elétrica, então por isso que eu caí, então eu acabei conseguindo voltar. Antes de a gente finalizar, gostaria de fazer uma menção também ao Patrick de Paula hoje. Correu muito meio campo, conseguiu sair como um primeiro volante com um passe de qualidade, né? Ele perdeu uma bola até meio ruim ali no segundo tempo, ele deu um pique, conseguiu voltar a pegar a bola. Então, quem sabe também não seja um bom reinício, se é que, né, ele parou um pouquinho assim, mas vamos chamar de reinício para o Patrick de Paula, acho que isso é importante. Marco, só mencionar uma coisa rapidinho aqui, desculpa interromper. Na última entrevista coletiva, o Abel Ferreira falou sobre o Patrick de Paula, ele falou, foi bem, mas ainda espero muito mais desse rapaz. Você vê que ele tá falando, cara, eu quero você jogando bola, né? Mas assim, num bom incentivo. Só que eu gostaria de trazer este fato aqui para a discussão. Não, e nós torcedores vimos ele jogando nos jogos decisivos, aquele clássico contra o Santos no primeiro turno. Então a gente sabe que ele pode e vai entregar mais. Sim, Marco, e o que o Patrick jogou contra o Fluminense foi abaixo do que ele pode. O que ele jogou hoje do Ceará foi melhor do que ele jogou contra o Fluminense, mas abaixo do que ele pode. Então, talvez com essa sequência,
um time sabendo o que quer, o que vai brigar pela temporada, acho que tem a crescer muito jogador aí ainda. Vídeo Zé Rafael. Perfeito. E por que eu digo isso para vocês? Porque nós estamos vivos em todas as competições. O Atlético Mineiro perdeu hoje um jogo atrasado para o Atlético Paranaense em casa. O Atlético Mineiro também está enfrentando esses problemas com Covid-19. Então, onde que eu quero chegar? Nós, Palmeiras, ainda também temos um jogo atrasado contra o Vasco. E esse jogo só vai ser marcado a partir do momento que o Palmeiras for eliminado de uma competição e tiver uma semana cheia. Então, por enquanto, isso não acontece. Então, por quê? Sábado agora, dia 21 de novembro, nós temos Goiás e Palmeiras às 21 horas. É um jogo que o Palmeiras tem que entrar com toda a força, tentar somar os 3 pontos para a gente continuar ali na luta, porque o Palmeiras está na luta do título do Brasileirão. E, na próxima quarta-feira, às 19h15, o Palmeiras estará no Equador. Delfim e Palmeiras, primeiro jogo das oitavas de final. O Palmeiras tem que jogar com uma inteligência para tentar fazer um bom resultado e depois finalizar aqui em São Paulo. O Palmeiras tem tudo para conseguir chegar na final da Copa do Brasil e avançar para as quartas da Libertadores. E continuar vivo. Porque a gente tem time, a gente tem elenco. Podem não ser os super craques, mas num time bem treinado, onde peças saem e outras entram para dar ritmo e alternância entre os jogadores devido ao alto número de jogos, isso vai ser importante. Então, é necessário, sim, recuperar esses jogadores. Senhores, da minha parte, acho que é isso. Já dei a chamada para os 2 próximos jogos do Palmeiras. Renan, Bruno, algo a acrescentar? Eu quero acrescentar que Goiás 0, Palmeiras 3. O mesmo 3-0 que nós metemos no Atlético Goianiense, nós vamos meter no Goiás. Acho que a onda verde está crescendo. Eu acho que quando isso começa a acontecer, é muito difícil um clube grande tirar o pé, né? Então, eu também estou nessa sua aí, Renan. 3-0 para o Palmeiras, sábado. Bom, já que vocês deram um palpite, o time do Goiás ele tem um sistema defensivo frágil. Se ele tomar o primeiro e o segundo rápido, capaz de virar 2-0. Virar 2 e terminar. O goleiro é bom, hein? 4, hein? O goleiro é bom. O goleiro é bom, mas chega uma hora que entrou 1, entrou 2 ali. Olha que eu vou falar 4-0, hein? Vira 2, termina 4, hein? Ótimo. Tudo bem. Ó, para você uma ideia, eu estava conversando com o Renan hoje à tarde, vocês estão ouvindo a gente, e ele falou assim, diante de tanto desfalque, se bobear o Palmeiras termina de novo ganhando de 2 ou 3-0 no primeiro tempo. Terminou 2-0 mesmo. Então, é confiança. A gente sabe que o time está lá e vai entrar e vai corresponder. Então, Renan, Bruno, obrigado aí pela presença de vocês aí mais uma vez. Desculpem aí de ter caído aqui da nossa reunião, até pela falta de energia, mas já retornou. Então, ó, estamos na semifinal, como eu sempre digo, cessem as cornetas, a hora agora é de apoiar, porque, gente, quem tem mais tem 10, e quem não tem, fica correndo atrás e vai continuar correndo atrás. Senhores, até sábado, pós-jogo contra o Goiás. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!